A paz do Senhor, meus amados irmãos, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula, a última aula deste nosso primeiro trimestre de 2026. Muito bom esse trimestre, maravilhoso. Esse trimestre, meus irmãos, nós estamos encerrando hoje. Ele foi muito rico. Nós falamos da Santíssima Trindade, como vocês podem ver, que é o Deus único, revelado em três pessoas. E isto foi dividido para nós aqui em uma introdução. Foram três lições, meus irmãos, sobre o Deus Pai, três lições sobre o Deus Filho e três lições sobre o Deus Espírito Santo. E neste último bloco aqui, nós estamos finalizando hoje, a ênfase será na Trindade e os seus relacionamentos. É dessa maneira, a ênfase vai ser essa, a Trindade e seus relacionamentos, ou seja, o relacionamento com a Igreja de Cristo. Primeiramente, nós precisamos falar sobre o relacionamento intratrinitariano, ou seja, entre as próprias pessoas da Trindade, né? a habitação mútua das pessoas da Trindade entre si, isso precisa ficar bem firme na mente de vocês, aquela consubstancialidade que nós já mencionamos e falamos, dentro deste relacionamento intratrinitariano, né? Intratrinitário, vamos dizer assim. Nós não confundimos de maneira nenhuma, meus amados, pelas aulas que nós tivemos aqui, as pessoas. Então nós já não confundimos mais as pessoas, só que nós não separamos a substância. Por quê? Porque Deus é um só, como nós já temos ensinado nessas aulas. É um Deus que se apresenta, é claro, em três pessoas, cumprindo cada uma dessas pessoas uma missão específica. Essa é a Trindade em perfeita cooperação, né? E nós vemos e percebemos também durante essas nossas aulas essa comunhão da Trindade com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo quem é? A sua igreja, né? E é isso que nós estaremos falando hoje. Nós estaremos fazendo um compêndio de tudo isso. Espero que todos vocês compreendam bem esta nossa aula de encerramento. E no próximo trimestre, ou seja, a semana que vem, nós estaremos falando sobre Abraão, Isaac, Jacó. A vida deles serão aulas maravilhosas também. Mas vamos lá, vamos começar, meus irmãos, entendendo que a salvação da igreja é uma obra harmoniosa e conjunta do Deus triuno, ou do Deus trino, como nós já aprendemos, onde Deus ele propicia a redenção àqueles que aceitam, vejam bem, ele propicia a redenção, sim, àqueles que aceitam o chamado para pertencer à eclésia ou à igreja. E quando eu falo igreja, não é aquela igreja que você vai nela, é a igreja de Cristo, é você realmente estar relacionado com ele, é você ser de fato a igreja. E é dessa maneira que a Trindade se relaciona com a igreja e a envia também para quê? Para poder anunciar o Evangelho, para que outras pessoas também se agreguem ao reino de Deus. Esta é a nossa missão. E assim nós vemos, meus amados, e aprendemos durante esse trimestre que o Pai ele elege, que o Filho redime e o Espírito Santo ele santifica. Isso fica muito claro. Isso vem para nós, assim, para a obediência, porque é tudo feita pela aspersão do sangue de Jesus, conforme lá em 1 Pedro 1, no versículo 2. 1 Pedro 1, versículo 1 e 2. 1 Pedro 1, versículo 1 e 2. E assim nós vemos que a salvação tem a sua origem no Pai. Tem a sua origem no Pai. 1 Pedro, versículo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3. Mas 1 e 2, você já inicia por ali. E assim nós vemos que a salvação tem a sua origem no Pai, isso fica muito claro.
Ocorre que o meio utilizado pelo Pai para que isto aconteça é o Filho. Ok? E a aplicação disso tudo se dá pelo Espírito Santo. Nós já estudamos tudo isso, né? Isso se inicia, meus irmãos, devido ao amor do Pai, devido ao amor que Ele tem no seu coração. Digamos assim, coração no sentido para que nós entendamos, porque nós sabemos que Deus ele é Espírito, né? Efésios 1, 4, 5, Romanos 8, 29, 30, deixa isso muito claro. E assim nós vemos que nós somos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo, porque Ele nos amou primeiro, e nós vamos entender isso tudo. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo? Como é que é isso? Nós vamos aprender essas coisas hoje. Isso, meus amados, quando vem que foi a eleição foi feita, nós somos eleitos desde a fundação do mundo, ou quando a gente fala isso, a gente fala mesmo antes da fundação do mundo. Isso vem sim de uma maneira generalizada. Vem de uma maneira generalizada, para todos nós, para todos os seres humanos, porque todos nós podemos ser salvos. A oportunidade, ela foi aberta a todos, não se esqueçam disso. Deus ele não faz acepção de pessoas, nem socialmente, nem por discriminação de cor, raça, de nação, ele não faz discriminação nenhuma. Porém, alguns estudiosos veem isso como uma escolha incondicional. Nós precisamos começar a entender isso agora, é bastante complexo, mas vai dar para a gente entender. Algumas pessoas que estudam, calvinistas e tal, eles entendem isso como uma escolha incondicional de Deus. Ok? É dessa maneira. Eles chamam isso de eleição ou de predestinação. Irmãos, vamos pensar aqui entre nós aqui. Seria possível nós imaginarmos o nosso Deus criando alguns para serem salvos e outros para a perdição? Não, você vai ser salvo, você eu vou matar, você não vai ser salvo. É claro que não. É um absurdo imaginar uma coisa dessa. Ele criou eu para ser salvo e a minha esposa para não ser salva. Não tem como. Deus ele dá oportunidade para todos. Nós temos que buscar esta relação, buscar este relacionamento, né? Agora nós assembleianos, arminianistas, nós interpretamos como sendo o plano de Deus. Ele tem um plano de salvar a todos quantos aceitam a Jesus Cristo. Então, isso tudo que nós estamos falando aqui está baseado na presciência de Deus, na sua onisciência, ou seja, o saber de todas as coisas desde o início. Desde o início, ele sabe de todas as coisas, desde o início até o fim. Ele é o Senhor da eternidade, né? Ele sabe de todas essas coisas, conhece tudo isso, e ele sabe aonde a vontade humana desempenha um papel. E o papel é de aceitação da graça divina. Ele tem a presciência de tudo isso. Ele tem a presciência de tudo isso, e nós vamos aprender o que é essa presciência, né? Nós vemos lá em Romanos 10, versículo 9 e 10, que diz o quê? Se confessarmos com a nossa boca ao Senhor Jesus e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Por quê? Porque com o coração o homem crê. Com o coração o homem crê. Para quê? Para a justiça. E com a boca ele faz a confissão. Para quê? Para a salvação. É dessa maneira. Mas, vamos lá. A nossa aula de hoje, meus irmãos, ela não se refere ao mundo todo, como nós mencionamos até agora para fazer essa primeira apresentação para os irmãos. Mas sim a igreja de Cristo, a igreja formada, a pessoa que se entrega, a pessoa que realmente está nessa convivência, está nessa comunhão. Então, nós estaremos falando aqui hoje sobre a igreja de Cristo e não do mundo de um modo geral. Ou seja, ela se refere a estes que aceitaram e vivem uma verdadeira comunhão com o Senhor. É desta maneira, irmãos. A igreja de Cristo, nós precisamos entender que ela gera segurança, ela gera humildade, ela gera gratidão,
né? Porque esta eleição que nós explicamos, ela se torna realidade na cruz de Cristo. É crer, é ter fé, é ter a certeza absoluta de tudo o que aconteceu. Nós vemos isso lá em Efésios 1:7, nós vemos em Hebreus 9:12, nós vemos em Apocalipse 5:9, né? Tudo isso declara que Deus derramou o seu sangue. Quando falamos de Deus, falamos de Jesus, não se esqueçam. Ele derramou o seu sangue por nós. E assim ele pagou o preço do nosso pecado. E ele nos reconciliou com o Deus Pai. Nós já aprendemos todas essas coisas. A nossa fé, meus amados, ela está na obra consumada e não no mérito humano. Portanto, não há igreja, não há a menor hipótese de ter igreja sem o sacrifício de Cristo, sem a cruz. A nossa esperança, meus amados, é o sangue de Jesus que nos purifica. É dessa maneira. E assim o Espírito vem e aplica a obra de Cristo na vida da igreja. Você é igreja? Eu sou igreja? Se somos, nós fazemos parte de tudo isso, não é verdade? Isso nós vemos lá em João 16:3, 2 Tessalonicenses 2:13, porque o Espírito ele vem e aplica, ou seja, ele santifica, nos santifica continuamente, como nós já temos estudado. O Espírito, meus irmãos, ele é o poder que transforma o ser humano, que regenera, é ele que convence do pecado, e assim ele produz em nós a santidade. Portanto, ele não apenas salva, ele transforma o homem continuamente, diariamente, até nós chegarmos a Cristo na nossa, no nosso, após o arrebatamento, estarmos com Ele lá, estarmos totalmente, aquela santificação perfectiva que nós já temos falado. É o Espírito, meus irmãos, que nos sustenta em fé diariamente. Sem Ele não há vida verdadeira, só há vida verdadeiramente espiritual. É desta maneira. Nós percebemos claramente que a Trindade que sustenta a igreja é a Trindade. Se nós prestarmos atenção na bênção apostólica, que está lá em 1 Coríntios 13:13, ela diz o que? Ela diz a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando do Filho. O amor do Deus Pai, o amor de Deus, que é o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Nós estamos aqui mencionando as três pessoas da Trindade, as três pessoas que formam um único Deus, cada um com uma missão a ser feita. É desta maneira. Irmãos, a igreja não apenas nasce na Trindade, ela vive na Trindade. Nós precisamos ter isso bem dentro do nosso coração. A obra trinitária, meus irmãos, ela não acaba no momento que você foi salvo. Ela não acaba ali com a salvação. Ela envia a igreja ao mundo. Nós temos uma missão. Nós vemos isso lá em Mateus 28:19, desculpa. Eu ia falar 29:18. É Mateus 28:19. Nós vemos em João 20:21 e 22. Nós vemos isso em Atos 8. Ok? Então, são muitos textos que nos direcionam desta forma. E assim nós chegamos à missão, que também é trinitária, onde o Pai envia, o Filho é a mensagem, ele é o Logos, ele fala, na verdade, e o Espírito Santo é o que capacita, ele é o capacitador. E isso, meus irmãos, traz para nós, como resultado, uma fé sustentada, traz para nós uma vida transformada, é o cumprimento da missão que Jesus deixou a cada um de nós. O ID, que está lá em Mateus 28:19, que nós acabamos de mencionar, é ide por todo mundo e pregai o Evangelho desta forma. Irmãos, entendam que a igreja não é sustentada por estratégias humanas. Não, o homem nada pode, o homem não tem competência nem capacidade para isso. Ela é sustentada, assim, pela ação contínua do Deus triuno nas nossas vidas. É dessa maneira. A igreja ela foi escolhida
pelo Pai, ela foi comprada pelo Filho e ela é transformada pelo Espírito Santo. Entendam isso, meus amados. Portanto, descanse no amor do Pai, confie na obra do Filho e viva sempre na dependência do Espírito Santo. Nós precisamos ter dependência do Espírito Santo para tudo o que nós fazemos. A leitura que está sugerida para nós, já até mencionei algumas partes aqui, mas a leitura sugerida para nós é 2 Coríntios 13, de 11 a 13, e 1 Pedro 1, versículo 2 e 3, conforme nós vemos aqui na revista, e nós vamos expor a partir desses textos. Ou seja, nós vamos nos aprofundar um pouco mais em toda essa perícope, em tudo o que liga esses versículos aqui. E com isso nós aprendemos que a presciência, nós precisamos falar da presciência, ou prognosco do grego, está ligado à sua onisciência, ou seja, a onisciência da Trindade. A onisciência é um atributo apenas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Okay? Não tem essa de falar que a Virgem não sei de quem está em todo lugar, que o anjo está em todo lugar, que não. Não. A onisciência, a onipresença e a onipotência cabe apenas à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E isso está na Escritura, meus amados. Tudo que nós fazemos e ensinamos aqui está na Escritura Sagrada. Nós não acrescentamos nada e não tiramos nada. Então, essa presciência dele não é apenas saber tudo antecipadamente. Não é apenas saber tudo antecipadamente. É, na verdade, conhecer de forma relacional. É estar continuamente junto, né? É um relacionamento intencional, é um relacionamento amoroso. Ele te acompanha em todos os momentos da sua vida, né? Em Deus, quando nós falamos em Deus a respeito dessa onisciência dele, ou dessa presciência dele, não é simplesmente ter informação, é verdadeiramente ter um relacionamento. Não é algo passivo, meus irmãos, é algo soberano, ou seja, é o conhecimento total. Deus conhece tudo, passado, presente, futuro, e tudo ao mesmo tempo. Como eu explico sempre para os irmãos, ele está fora desse computador que nós estamos aqui falando. Ele está fora, então ele está de fora olhando. É desta maneira, então ele sabe de tudo, do começo ao fim. É desta maneira, então ele conhece tudo, meus amados. Tudo está diante dele, como se fosse assim um eterno presente para ele. Tudo está diante dele como se fosse um eterno presente. Foi bem posto dessa maneira aqui. É o conhecimento prévio de tudo. Porém, meus irmãos, ele não usa essa sua presciência para determinar nada, para determinar, dentro do nosso assunto aqui, os que serão salvos, porque ele nos criou livres, ele nos criou autônomos, nós decidimos o que nós faremos conosco. Portanto, Deus não vai reagindo à história conforme a história se apresenta. Não vai, não é dessa maneira. Ele já nos conhecia e assim ele nos escolheu desde a fundação do mundo. Efésios 1:4. Entenda que a eleição, ela não se baseia em obras humanas, não se baseia naquilo que você fez, nem também nos méritos que você adquire ou decisões futuras que você pode tomar durante a sua vida. Romanos 9:11, 2 Timóteo também 1:9 fala sobre isso. Jeremias 1:5 também, ele fala que antes, que te formaste, eu te conheci. Portanto, amados, a igreja não é um acidente, ela não acontece por acaso, é um povo conhecido, é um povo amado e separado de Deus, por conhecer tudo e todos de uma maneira presencial, estando acompanhando tudo direitinho. Do nosso lado ali, ele conhece o nosso ser. Hebreus 4:12 diz que ele vai até o profundo da nossa alma. Então ele conhece tudo, meus amados. Então ele sabe o futuro de cada um de nós. Quem não sabe, quem não conhece, somos nós, sou eu e você. Nós não sabemos e por isso nós temos que buscar
buscar com afinco, buscar com vontade, verdadeiramente nos entregar nesta relação com Deus, porque se nós estamos aqui, nós não estamos aqui por um acaso, Ele nos destinou a estarmos aqui, né? Então, a nossa salvação, meus amados, ela não começou ontem, não. Ela não começou ontem, ela começou lá na eternidade. E lembre-se sempre que nada, nada, absolutamente nada, pode frustrar o plano eterno. Nós não fomos escolhidos, meus irmãos, por sermos os melhores, entendam isso. Nós fomos escolhidos apesar de nós não sermos, porque nós recepcionamos em nós o sacrifício de Jesus. Nós temos essa convivência, nós carregamos em nós essa fé, nós colocamos dentro de nós ouvimos a palavra de Deus e nos entregamos a ela. Portanto, se Deus já conhece e chama um povo, a evangelização não é em vão. Eu não era cristão nessa época, há pouco tempo atrás, eu não era cristão, você também. Então você foi chamado, alguém conversou, alguém falou sobre Jesus com você. Então nós precisamos evangelizar, ok? Nós precisamos ir buscar novos eleitos, outras pessoas que já são eleitas. Essas pessoas precisam ser alcançadas, precisam conhecer o Evangelho. Agora, nós que estamos aqui nos falando, aprendendo, como de fato nós estamos aqui aprendendo, nós precisamos entender que é isso que as outras pessoas têm que fazer também. E a gente se sente até frustrado por ver que as pessoas não se interessam muito em aprender. E aprender é crucial. Não é só aceitar, meus amados. Não é você achar que você faz parte, ok? Não é você achar que você faz parte. Não é você vir, estar, ficar sem transformação, sem regeneração, sem nada. É você de fato fazer parte. Você vive. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você vive, meus amados irmãos, como uma pessoa que foi escolhida por Deus? Você realmente se comporta? Né? Você realmente se comporta como um escolhido? Ou você está se comportando como alguém perdido em ações, perdido em todo tipo de relacionamento? Quem é você na ordem do dia? Você já se achou? Você já se encontrou com você? Nós não podemos esquecer jamais, meus amados, que a eleição do Pai, ela se torna realidade através do sangue derramado de Cristo. Nós vemos isso claramente em Efésios 1:7, quando diz assim, né, nele temos a redenção pelo seu sangue. Hebreus 9:22, né, que fala assim, sem derramamento do sangue não há remissão. 1 Pedro 1:18 e 19, fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Então, sem sangue não há redenção. Há necessidade, houve a necessidade do sacrifício para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Portanto, amados, Jesus, ele tomou o nosso lugar e morreu a nossa morte. Para quê? Para nos dar vida, meus irmãos. Isaías 53:5. 2 Coríntios 5:21, são muitos textos, eu coloco um ou outro texto aqui apenas para corroborar naquilo que nós estamos expondo, né? Com isso, meus irmãos, ele, quando eu falo ele, eu falo Jesus, com isso, ele, Jesus, satisfez a justiça divina, que era necessária para a reconciliação, e assim, foi unido novamente aquilo que estava separado. Nós fomos unidos novamente a Deus. E diferente do que algumas pessoas pensam, lógico que não muitas, mas alguns pensam, né? O preço foi pago por Jesus a Deus. Então, foi para satisfazer a justiça de Deus. E não pagou-se preço nenhum ao maligno por nós, porque ele não tem o domínio de nossas vidas. Ele não tem o domínio de nossas vidas. A nossa vida, o domínio da nossa vida está nas mãos de Deus, só que havia necessidade da justiça para que nós pudéssemos estar ao seu lado. E Cristo veio e cumpriu toda essa justiça com o derramamento do seu sangue. O sangue, ele não apenas perdoa, meus irmãos, o sangue, ele limpa. Né? Se nós formos voltar um pouco lá para o Antigo Testamento, nós vemos lá em Êxodo 24:8 que isso ocorria também. Moisés ali aspergia o sangue dos animais, né, sobre o povo na aliança, onde
ocorria ali aquele pertencimento, ou seja, aquele compromisso, aquela consagração. Agora, nós precisamos lembrar sempre que isso era apenas uma sombra de tudo o que viria, porque Cristo, ele é a realidade, ele é o sacrifício final, não há necessidade nenhuma de mais derramamento de sangue. Agora nós vivemos uma nova aliança em Cristo, porque ele derramou o seu sangue por nós. Nós pertencemos a Deus, meus amados. Um ato único, definitivo e eficaz. E assim nós temos a redenção que é aplicada pelo Espírito Santo. Prestem atenção, a redenção que ela é aplicada pelo Espírito Santo. Você aceitou Jesus, você acreditou em tudo isso, mas você se permite continuamente ser redimido pelo Espírito Santo? Nós precisamos falar a respeito disso também. Mas a gente vai encaixar e vai chegando nisso aí. Irmãos, o que Cristo conquistou na cruz, o Espírito aplica na nossa vida. É uma transformação contínua, ou seja, é aquela santificação progressiva, como nós falamos sempre aqui, 2 Tessalonicenses 2,13, que nós já mencionamos, Gálatas 5, 22 a 25, que são os frutos do Espírito. E quando a gente fala frutos do Espírito, meus amados, entenda, não são frutos. É um fruto apenas, é um fruto, que é o amor. E dentro do amor nós temos aqueles gominhos, que é a bondade, benignidade, que é oh meu Deus do céu, a temperança, e assim vai, né? Então, esses gominhos, eles fazem parte de um fruto, é um fruto apenas, que é o fruto do amor, que é o amor. Né? Então, entenda, quando nós falamos de frutos, nós falamos por força de expressão, mas é um fruto, é o amor que se divide naquelas personalidades que nós temos que adquirir. Nós vemos isso também em João 17, né? E assim nós somos separados do pecado, é através dessas coisas. Assim nós somos transformados, meus irmãos, na imagem de Cristo. Não é apenas mudança de comportamento, entendam isso, é você ser transformado na sua natureza, é uma transformação interna, é você preencher aquele vazio existencial de Deus, e não de bens, não de coisas, é Deus. Nós vemos aí milionários aí cometendo inclusive suicídios. Será que falta alguma coisa? Tem iate, tem isso. Falta o quê? Falta Deus, meus amados. É Deus que preenche o nosso vazio interior. Né? E isso, meus irmãos, vem através do novo nascimento. É onde nós somos regenerados. É aquela santificação posicional que nós falamos. Você toma a posição de se santificar e você nasce de novo. E aí você começa a ser regenerado. E é dessa maneira que nós recebemos uma vida plena, espiritualmente falando, conforme nós vemos em João 3, 5 e 6. Com isso, meus irmãos, nós nos tornamos o quê? A habitação do Espírito Santo. Passando Deus assim a viver em nós. Já falamos, o Espírito Santo é Deus, não se esqueçam disso. Né? E ele vem e nos capacita para uma vida em santidade, uma santidade contínua. É desta maneira. Romanos 8,13 deixa isso muito claro. Com isso, meus amados, o sangue, ele justifica a cada um de nós. Só que nós não podemos esquecer que o Espírito Santo, ele transforma a cada um de nós. E para isso há necessidade de que você tenha comunhão, que você busque, que você esteja continuamente nesse relacionamento com ele. Conforme Hebreus 13, 12 deixa muito claro. Nós precisamos entender que esta conexão, meus amados, entre o sangue e o Espírito jamais pode ser separada. Jamais pode ser separada. Por quê? Só falar do sangue pode gerar cristãos que querem perdão sem serem transformados. E só falar também em santidade pode gerar um cristão legalista, um cristão sem graça, um cristão seco. Isso interfere muito. Nós precisamos nos lembrar sempre que o verdadeiro evangelho une a cruz. Une a cruz e transforma. Então são as duas coisas, é a santificação e o sangue, meus irmãos.
E isso leva a cada um de nós ao perdão, porque nos leva ao arrependimento. Se leva ao arrependimento, nós somos perdoados por Deus, e aí o Espírito Santo vem e há a mudança de vida. É isso que nos torna a Igreja de Cristo. Né? Desde que nós nos mantenhamos em contínua santificação. Você pode se perder? Pode. Você é livre, você não é um robozinho. Se você quer sair da presença de Deus, você vai sair da presença de Deus. É desta forma. Funciona assim. Você é livre, você é autônomo, não é um autômato. É autônomo, não é autômato, não é um robozinho, não. Se ele quisesse robô, nós não estaríamos passando por tudo isso que nós passamos. Nós não estaríamos vivendo tudo isso que nós vivemos, não estaríamos aqui falando dessas maravilhas que ele nos apresenta. Né? Entenda, portanto, que uma igreja redimida e santificada, meus irmãos, ela faz brilhar a luz do Salvador sobre todo o mundo. É desta forma, Mateus 5,16 deixa isso muito claro. Lembre-se que o sangue de Cristo, ele nos tira desta condenação eterna que havia, e o Espírito Santo, ele nos tira do domínio do pecado. Irmãos, que a nossa vida possa realmente revelar a redenção que nos é oferecida. Que nós possamos verdadeiramente deixar claro que nós somos redimidos pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo. E não nos permita estar somente envolvidos em uma religião sem que nada seja acrescentado espiritualmente em nós. Não nos permita nós sermos simplesmente ouvintes. Nós precisamos ser verdadeiramente transformados, ser redimidos em nossos conceitos, em nossos pensamentos, ser restaurados, meus amados, transformados. Que nós possamos de fato nos entregar a Jesus. Nós precisamos entender que isso não tem custo. Isso é de graça, isso é relacionamento, é comunhão, é vida, é amor, não envolve dinheiro, não envolve o tempo, sim, envolve tempo, mas o tempo é o tempo de Deus. Se ele puxar o fôlego de vida de nós não temos mais tempo para nada. Então, nós não estamos usando nada que é nosso, o tempo é de Deus. Eu estou trabalhando em comunhão com o Espírito Santo. Eu estou passeando em comunhão com o Espírito Santo, em santificação, em glorificação ao meu Deus. Eu tenho que me mostrar como cristão, me mostrar como verdadeiramente eu sou, como de fato eu sou, pela transformação que eu passei e que eu sofri, meus amados. Agora, para que tudo isso aconteça, nós precisamos deste encontro com Deus, que a partir deste encontro com Deus, é claro, né, que nós reconheçamos os nossos pecados e que nós nos entreguemos de fato a Ele. E isto, meus irmãos, vem tudo pela ação do Espírito Santo em nossa vida. O que nós precisamos entender é que nós fomos eleitos. Precisamos entender muito isso. Nós fomos eleitos, e eleição em si não é redenção. Eleição em si não é salvação. Ser eleito não significa que nós estamos salvos. É preciso crer, é preciso ter fé e viver a comunhão com Ele. E essa decisão é nossa. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É assim que está nas Escrituras. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e etc, como eu falo tanto para vocês. Né? E aí fica uma pergunta muito simples aqui. Como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Não precisa me responder, responde isso para você mesmo. Como é que você está se relacionando com Deus de fato? Lembre-se que você pode mentir tanto para mim como para qualquer outro, para o pastor, para quem quer que seja, mas você não vai conseguir mentir nunca para você e para Deus. Não vai conseguir mentir. Nós precisamos entender que esta comunhão é o objeto final da redenção. Afinal, o Evangelho não é para que você apenas saia do inferno. Não é. O Evangelho não é só para isso. Esse Evangelho é para que você possa entrar limpo, purificado e permanecer limpo e purificado na presença de Deus. E é dessa forma que o amor de Deus é derramado em nossos corações.
Efésios 2,18 fala sobre isso. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos entender e aprender a viver como filhos, nós vivemos como se fôssemos desamparados, como se nós fôssemos órfãos. Não, nós somos filhos de Deus, independente do que está acontecendo aqui, né? Nós precisamos, como filhos, entender que nós temos livre acesso à sua presença. E aí nós precisamos descansar no seu amor, buscar as coisas que nós queremos, que nós necessitamos, mas nós podemos fazer isso descansando no amor de Deus. Muitos de nós, meus irmãos, conhecemos a Deus como Senhor, mas também muitos de nós não desfrutam dele como Pai, que ele de fato é. Ele é nosso Pai. Lembre-se que a redenção, ela nos devolve essa intimidade perdida e baseada na graça de Cristo, como diz 1 Coríntios 1,9. Nós precisamos viver unidos a Cristo, meus irmãos. Não é apenas crer, é você andar com Ele. Não é esforço, é permanência, é dependência. E quando nós falamos do Espírito Santo, nós nunca podemos esquecer que enquanto nós nos alimentarmos do divino, Ele habitará em nós. A palavra grega é koinonia e significa o quê? Participação, parceria, relacionamento íntimo. Nós vemos isso em Filipenses 2:1, nós vemos também em João 14, 16, 17, 17, entre outros textos, né? É dessa maneira que nós vivemos, essa comunhão com o Espírito Santo, como nós já temos estudado. Nós precisamos nos ater ao fato de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Portanto, o Espírito Santo, ele fala conosco e nós temos que ouvir, ele guia e nós temos que obedecer. Entenda, portanto, que a vida cristã equilibrada, meus irmãos, ela envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é só o Pai, ou só o Filho, ou apenas o Espírito Santo, como algumas pessoas aí classificam. É dessa maneira. Algumas pessoas acham que assim, ou é só Deus, ou é só o Filho. Nós temos o unitarismo, entre outras heresias. Não é momento de mencionar heresias aqui para vocês. Nós já estudamos sobre isso, nós temos aí vídeos aí sobre heresias. Se vocês quiserem, podem voltar e assistir os vídeos sobre as heresias, né? Mas vamos lá. A verdadeira comunhão, né? A verdadeira comunhão está no Deus triuno, ou seja, nos três. É esta comunhão que sustenta a fé e a missão da igreja, conforme diz João 17:21. É esta comunhão, meus irmãos, que gera a unidade da igreja, sabe? E é isso que dá para nós o poder do testemunho, de nós podermos nos apresentar como cristãos, sendo de fato cristãos. E assim nós teremos uma vida espiritual viva, uma vida espiritual abundante. 1 Tessalonicenses 5:23, eu acho que eu já mencionei, mas eu não falei o que quer dizer, né? Ali diz o quê? Diz assim, que o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis. Então é uma correção completa, né? Para quê? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós cremos que será breve. E assim, que isso tudo formasse em nós uma unidade verdadeira, uma santidade prática, e assim nós obtemos uma maior oportunidade, ou maior autoridade espiritual. Nós fomos escolhidos pelo Pai, nós fomos comprados pelo Filho. Não se esqueçam disso, escolhidos pelo Pai, comprados pelo Filho, e hoje nós somos habitados pelo Espírito Santo. Quem é o Pai? É Deus. Quem é o Filho? É Deus. Quem é o Espírito Santo? É Deus. É Deus. Né? É dessa maneira, meus amados, que nós iremos viver uma comunhão real, uma verdadeira e contínua comunhão com o Deus triuno.
E aqui eu trago para vocês outra pergunta. Eu gosto de pergunta, mas eu fico acanhado de fazer mesmo, né? Você conhece Deus? Ou apenas você sabe sobre Ele? Você é a igreja de Cristo? Você busca ser a igreja de Cristo? Se sim, você é um enviado. Pois a mesma Trindade que salva é a Trindade que envia. Porque a missão, ela se inicia em Deus, como nós já vimos lá em João 3,16. João 3,16 é um versículo muito conhecido que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e etc, etc. Portanto, meus amados, a missão, ela não é uma invenção humana. Ela é a expressão do amor do Pai, que envia através do Filho. E a igreja enviada, ela participa desta missão. Lembre-se que antes de haver missionários, já havia um Deus enviando. Nós não podemos e não há a necessidade de nós decidirmos se nós vamos ou não. Eu não tenho que pensar nisso. Nós já fomos enviados. Que seja para o seu vizinho do lado, você já foi enviado. João 20, 21 diz o quê? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E em Mateus 28, 19, como nós já falamos, né, ele diz: ide fazer discípulo a todos os povos e nações. É dessa maneira. Mateus 28, 19 e 20. Jesus, meus amados, não apenas salvou o homem, ele o comissionou. Então nós temos uma missão. Isso não é uma sugestão, isso é uma ordem. Você tem que apresentar o Evangelho, você tem que levar o Evangelho no seu trabalho, na sua escola, para os seus amigos, na padaria. É dessa maneira, você tem que se apresentar como cristão, parecer cristão, mostrar que você é um exemplo de cristão. Você tem que ser notado, você tem que ser percebido como cristão. É assim que você dá o exemplo. Não lembram de Pedro, que quando ele negou Jesus, mas você se veste como ele, você fala como ele, você se porta como ele. É dessa maneira, nós precisamos ser reconhecidos. Irmãos, existe sim uma mensagem a ser apresentada. A gente ouve tanta coisa nos púlpitos, em tantos lugares, mas nós precisamos entender que existe sim uma mensagem a ser apresentada. Se desvirtua, se usa coaching, conta-se meia hora de história da Escritura Sagrada e depois fazem uma aplicação dizendo que você é o máximo, que você pode, que você consegue. Isso é muito bom, isso estimula, isso te eleva, isso te emociona, te coloca para frente. Mas existe uma mensagem definida para ser apresentada. Ok? Nós, enquanto igreja, estamos ali na igreja, nós podemos sim ser exaltados, né, com essas palavras conforme eu mencionei aí, mas nós precisamos entender que nós precisamos apresentar o Evangelho da cruz. É o Evangelho da cruz que nós precisamos apresentar. João Batista, ele falou: eu sou aquela voz que clama no deserto. Então você clama no deserto trazendo o quê? A mensagem da cruz. A mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é Cristo. É Cristo, já desde o início dos tempos, desde antes do início dos tempos, desde a eternidade. É dessa maneira, é desse jeito. E assim, meus amados, a igreja, ela não vai no seu próprio nome, ela não vai por ela, não é eu, não é o pastor José Guerreiro, não é o pastor Gilson, não é o pastor Alexandre, não é o pastor Marcelo, não é o diácono Evandro, não é, sabe, não, nós não vamos no nosso nome, nós temos que ir no nome de Cristo. Nós temos que ir no nome de Cristo. Essa é a nossa verdadeira identidade. Quem não vai e não leva a mensagem da cruz, desobedece. Desobedece. Simplesmente está desobedecendo. Leiam Atos 1:8, que diz, né? Nós receberemos poder, ou seja, diz assim: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Então nós temos que ser testemunhas de Cristo, meus amados. É isso. Leiam também ali em Atos 13:2 também. Fala ali de Barnabé e Saulo, quando eles foram separados para a missão. Não vou ficar entrando nesses detalhes, nós estudamos
Tudo isso, amados, o Espírito não apenas habita em nós, ele impulsiona a cada um de nós a esta missão e nos capacita com poder para isso. Isso não é força humana, né? Isso é uma unção divina que vem sobre cada um de nós. Ele mostra aonde ir, o Espírito Santo mostra aonde ir, ele mostra o que falar, ele levanta pessoas, ele abre portas. Né? Sem o Espírito Santo, meus amados, pode até haver atividade, mas não há um impacto eterno. É como nós vemos em certas igrejas. Vai ver aqui que vai ter um avivamento, vai ser todo mundo avivado. Quando sai da igreja, vai tudo para algum lugar fazer alguma coisa errada, ou deixa o seu coração. É lógico que tem salvação, tem libertação ali verdadeiramente, mas a grande maioria vai, vibra, pula, e quando sai vai fazer tudo o que fazia anteriormente. Nós precisamos de transformação, nós precisamos de um impacto eterno na nossa vida e levar esse impacto eterno para a vida das pessoas também. Não basta, meus irmãos, estratégia para encher a igreja, estratégia para isso, estratégia para aquilo, precisa de poder. Precisa que o Espírito Santo haja. Não basta conhecimento, precisa de unção, não é só conhecimento. Precisa ter unção. Como nós já vimos, meus amados, a igreja, ela reflete a própria Trindade. E ela reflete a Trindade na sua completude, ou seja, uma harmonia que ela tem, a essência da Trindade, porque o Pai envia, ele é a origem, nós precisamos entender isso. O Filho, ele comissiona, então ele é a autoridade, ele que comissionou a cada um de nós, ele que separou a cada um de nós para que nós fôssemos. E o Espírito Santo é ele que vem e está junto conosco aqui, nos dando todo esse poder. Portanto, amados, a igreja é uma continuação do envio de Cristo ao mundo. Entendam isso. Nós vemos isso em 1 Pedro 2,9. Diz o quê? Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você vive na luz de Cristo ou você ainda está passeando aí em meio às trevas? Um pouquinho lá, um pouquinho cá? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua relação com Deus? É o momento de você se corrigir. É o momento de você se corrigir. Nós fomos portanto, meus amados, salvos, restaurados, para que nós pudéssemos anunciar. Nós somos os embaixadores, como está descrito lá em 2 Coríntios 5,20. E assim eu faço aqui a exposição do que eu sinto, vamos dizer assim, daquilo que eu sinto neste sentido, né? Eu entendo, meus amados, que a igreja não é apenas uma reunião. A igreja não é apenas para que nós estejamos ali naquelas 2 horas no domingo, no sábado, na quarta-feira, na segunda-feira, hoje aqui. A igreja não é só isso. A igreja ela é enviada, então nós temos que falar de Jesus. A igreja ela não é apenas adoradora. A igreja ela é missionária. Nós precisamos entender isso. Ela não é simplesmente ali cuidada, né? Ela não é simplesmente cuidada, como nós vemos muito por aí. Muitas pessoas cuidam da igreja, das pessoas, como um biblioquê, não orientam no sentido do que nós estamos falando hoje. Eles querem manter as pessoas lá dentro para ter dízimo, oferta, e é isso, é dízimo, oferta, e traz gente, vem gente, traz gente, vem gente. Eles não se preocupam se a pessoa foi restaurada ou não. Nós precisamos entender que a igreja ela é comissionada. Além dela ser comissionada, ela tem um propósito. Se a igreja não for assim, ela perde todinha o seu ser. Ela perde todinho o propósito que Deus trouxe para cada um de nós. Ela vai esfriar espiritualmente, porque ela está centrada em quem? Em si mesma. A igreja viva, meus irmãos, quando ela está em movimento, em comunhão com Deus, ela é viva, ela trabalha, ela busca. Nós vemos isso em João 15,15. A palavra de Deus em João 15,15 é muito clara e específica. Sem mim
nada podeis fazer. Quem somos nós, meus amados? Nós precisamos entender que quem anda com o Pai, ama como o Pai. Quem anda como o Filho, fala como ele falou, apresenta-se, e se mostra desta forma. E quem anda com o Espírito Santo vai agir com poder e vai exercer todas as funções exigidas a nós. É dessa maneira. Quando a igreja vive isto, quando ela vive desta forma, o Evangelho ele é pregado com ousadia e vidas são transformadas. Pregar com ousadia, meus amados irmãos, não é você gritar, pular, virar cambalhota. Pregar com ousadia, meu amado irmão, é você derramar suas lágrimas quando você está pregando, é você ser atingido por aquilo que você fala, sabe? É você sentir de fato aquilo, é você mostrar o seu sentimento e tirar da pessoa um sentimento verdadeiro e não uma emoção momentânea. É dessa maneira, meus irmãos. É dessa maneira. Não é ativismo, não não vou nem mensurar mais, porque eu não acredito que não precise mais especificar nada para vocês. Tem que ser a manifestação do reino. Tem que ser a manifestação do reino, a manifestação do divino. E assim nós vemos, meus irmãos, que a igreja não é como muitos pensam, é simplesmente um destino. A igreja não é um destino. A igreja, na verdade, é porque a pessoa pensa que está destinada. Eu vou chegar lá, vou ficar lá, pronto, eu fiquei lá, está tudo, uma maravilha. Tá? Ela fica, porque ela tem que ter um pastor, ela tem que ter uma pessoa responsável. Mas ela tem que se entender como enviada. E não, o destino final dela não é a igreja. Ela é uma enviada. Então ela está ali aprendendo com o pastor, convivendo com isso, tendo essa relação, estando, ficando e permanecendo ali. Então ela começa a se alimentar e aí ela vai ser enviada. A igreja não é um lugar de chegada, na verdade é um ponto de partida. E isso não é para você sair da igreja. Você tem que estar ali se alimentando para poder pregar o evangelho, para poder falar, para poder direcionar a vida das pessoas. Deus, ele não te salvou apenas para que você fique comportadamente e confortavelmente sentado no banco da igreja, olhando para frente, ouvindo as pessoas falar. Isso é importante para você aprender. Agora ali você absorve, E aí você vai e se torna luz para o mundo. E se torna o sal da terra. Aí você vai e cumpre a sua missão. Aprenda, meus irmãos. Aprenda e viva o Evangelho. Você tem que aprender, viver e apresentar ele aonde quer que você esteja. Você tem que ser luz. Cumpra o ID do Senhor. Mostre ao mundo a quem você pertence. Seja um exemplo para o mundo, assim como Cristo foi um exemplo para você, dessa forma. Sem nunca esquecer, meu amado irmão, que a igreja ela é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Na próxima semana, segundo trimestre, falaremos sobre Abraão, Isaac e Jacó. Será maravilhoso o trimestre também. Espero e conto com a presença de todos vocês durante esse próximo trimestre. Que Deus abençoe a todos e que vocês tenham uma semana com muita saúde e paz.